Pois é, tsunami causado por terremoto no chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Vamos entender mais sobre isso? Então, quem chega para explicar para a gente é o sismólogo do Centro de Sismologia da USP, o José Alexandre Nogueira. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, telespectadores do Record News. Muito obrigada. Bom, qual que é a dificuldade, da gente conseguir realmente prever esses tipos de fenômenos? Olha, prever terremotos é um assunto de interesse público muito grande, né? Não só de interesse público, mas de interesse dos pesquisadores também, mas é extremamente difícil. Para você ter noção, as escalas que a gente trabalha, as escalas de tempo que a gente trabalha na geologia, na geofísica, as ciências da Terra de maneira geral, elas são muito grandes. Então, o planeta ele tem 4,5 bilhões de anos, e quando a gente tenta prever terremotos, a gente tem uma escala de previsão de centenas de anos. Então, muitas vezes eles não têm uma relação clara com a expectativa de vida do ser humano. Então, há muito estudo sendo feito, mas prever terremotos ainda é algo bem difícil. Pois é, e algumas regiões do planeta, claro, são mais propícias a terem esse tipo de fenômeno, não é, José Alexandre? Sim, nessa região que aconteceu esse terremoto agora de magnitude 8,8, né, que ela fica ali no leste da Rússia, ali próximo do Pacífico, ela é uma das regiões mais sismicamente ativas do mundo inteiro, né? Pra você ter noção, teve esse terremoto no Japão, que a reportagem mostrou. Em 1952 foi observado outro terremoto, bem perto desse terremoto que aconteceu ontem. E você tem um encontro de duas placas, né? A causa desse terremoto é o encontro de duas placas, né? Que é a placa sul, que é a placa do Pacífico, e a placa norte, que é a placa norte-americana. Então, quando elas se encontram ali, você tem uma zona sismicamente bem ativa. Pois é, então você que está acompanhando o Conexão, vamos aqui fazer um resumo para você, porque é o seguinte, um terremoto de magnitude 8,8, o mais forte, então, desde 2011, ocorreu no mar, com epicentro a cerca de 100 quilômetros da costa do extremo leste da Rússia, ontem à noite, então, pelo horário de Brasília. E vários países banhados pelo Pacífico, como a Rússia, o Japão, os Estados Unidos, México, Equador, Peru, Chile, e também na América Central, emitiram alerta máximo para tsunami. José Alexandre, quando acontece um terremoto, forte como esse, é um momento de tensão? A gente pode dizer que outros podem acontecer na sequência? Sim, outros podem acontecer, inclusive nos últimos 10 dias, você teve o que a gente chama de precursores, que são terremotos que acontecem antes do terremoto principal. Então, você teve cerca de 50 tremores nos últimos 10 dias até acontecer esse de magnitude maior. Então, sismos dessa magnitude, quando eles acontecem em regiões próximas ali, regiões marinhas, eles sempre são muito observados e podem gerar tsunami, causar um pouco de pânico ali na região. Ah, com certeza, Agora, pergunta para a gente aprender aqui no Conexão. O aquecimento global, ele pode contribuir para uma frequência maior de terremotos? Então, essa é uma pergunta muito comum também que todo mundo que estuda terremotos recebe, mas assim, não tem nenhuma relação que prove até o momento que o aquecimento global pode desencadear ou aumentar a quantidade de terremotos que a gente observa. Bom, a gente, inclusive, está com imagens ao vivo agora de Vinha del Mar, no Chile. A gente vai acompanhar. Tem alerta por lá também. José Alexandre, é uma cidade costeira, obviamente os moradores têm que se informar. Qual que é a importância das autoridades neste momento ir atualizando as informações e mais? Eu sei que é difícil prever, mas depois do terremoto, com que agilidade essas informações são divulgadas, hein? Bom, todo monitoramento nos centros de pesquisa, tanto aqui da USP quanto qualquer centro de pesquisa do mundo, ele é praticamente instantâneo. Então, a gente tem um monitor que a gente monitora isso 24 horas praticamente. Então, a informação ela chega muito rápido em vários locais do mundo, Por exemplo, até essas ondas chegarem no Chile demora bastante tempo. Então, cidades mais longínquas da onde aconteceu o epicentro,
Elas têm bastante tempo para evacuação. Ali o Japão teve um pouco de tempo para evacuação, o Chile vai ter bastante, os Estados Unidos teve. A dificuldade maior ali é próximo à região do epicentro mesmo, que as ondas cheguem com mais rapidez. Eu acho que assim, é fundamental os países, né, se prepararem, se adequarem para esse tipo de fenômeno, né? Porque como não tem como prever, a alternativa é se preparar para enfrentar, não é? Sim, claro. Tem países que têm um sistema de alerta mais rápido, mais dinâmico, são países como o Chile, o Japão, é muito conhecido por ter um sistema bem dinâmico de evacuação, rotas de evacuação, sistema de transmissão de informação e locais para a população se abrigar. Então, é muito importante esse tipo de informação circular bem rápido e você ter acesso para evacuar. Exato. E a gente segue aqui também informando, acompanhando tudo em tempo real. Muito obrigada, viu, pela análise e pelas informações. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigada. Boa tarde, Kelly. Boa tarde.